Continuando a gravação da lei orgânica, a gente está vendo aqui o capítulo que trata do servidor público municipal e a gente ia para esse parágrafo 4. Parágrafo 4 fala assim: é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício da função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. O que isso quer dizer? Isso aí quer dizer o seguinte: se o cara virou supervisor e ele passa a ganhar uma, uma vantagem, que é aquele adicional por função de confiança, ou então, sei lá, a Letícia, por exemplo, trabalha numa policlínica que tem lá as vantagens da daquele que eles chamam de, como é que saúde da família, né? Ela recebe um dinheiro a mais porque lá na policlínica eles fazem esse atendimento para as pessoas que baixa renda, então tem esse saúde da família. Essas vantagens que as pessoas ganham, que o servidor ganha, ela não é incorporada. É isso que está falando nesse artigo aqui, porque é vedada a incorporação. E isso é importante saber porque o que é incorporar? Se ela mudar de uma policlínica para outra policlínica que não tem a saúde da família, ela perde o direito. A mesma coisa é um cara que virou supervisor. Ele é supervisor hoje, está ganhando a vantagem de ser supervisor, mas aí por algum motivo ele volta para o cargo dele normal, não é mais supervisor. Ele volta a ganhar só aquilo que ele ganha no cargo normal. Ele perde aquilo que ele era como supervisor. Antigamente, incorporava-se essas coisas. É por isso que você encontra servidores públicos que ganham 20 mil, 30 mil. Por quê? Porque aquele servidor público foi chefe de um setor uma vez e voltou para o cargo dele. Aí foi chefe de outro setor e voltou para o cargo dele. Ele foi incorporando essas vantagens. Essas incorporações existiam. E aí a pessoa ficava com todas as vantagens de todos os seus cargos pelo qual ele já passou. Por isso que eles têm um salário estratosférico. Então eles proibiram esse tipo de incorporação, agora não pode mais. Então é bom a gente saber que não pode incorporar vantagem que é temporária, tá? Vantagem temporária, ó, vantagens de caráter temporário ou vinculadas à função de confiança ou carga em comissão. Então mesmo se o cara for chamado para ser assessor, ele é servidor, aí ele é chamado para ser assessor do vereador. Aí ele vai lá e recebe o cargo em comissão como assessor. Ele está ganhando mais por isso. Quando ele acabar a assessoria e voltar para o cargo dele, o salário volta a ser o normal, tá? Agora tem aqui ó, o parágrafo 4A. Esse 4A foi inserido depois. O servidor público estatutário com mais de 5 anos efetivo no exercício, que tenha exercido ou venha a exercer função gratificada, que lhe proporcione remuneração superior ao cargo que seja titular, incorporará 2/10 dessa diferença por ano até o limite de 10/10, contado, para esses efeitos, o tempo anterior à data da promulgação desta lei orgânica. Então, quem está falando é o seguinte: essa lei orgânica, quando ela foi instituída, ela proibiu a incorporação. Porém, tinham pessoas que já tinham incorporações e já tinham incorporações em andamento. Então, eles colocaram esse parágrafo aqui depois, que era para a gente poder saber que vai ter alguma incorporação proporcional, que eles dizem, né? Não vai cair isso para a gente fazer essas contas de 1/10 a cada 10 anos e tudo, mas é para saber que tinha aí um jeito de fazer uma incorporação proporcional para quem já estava incorporando quando a lei foi promulgada, tá? Vamos lá. Parágrafo 5. O funcionário público estatutário que tiver incorporado vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício da função de confiança ou cargo em comissão até 12 de novembro de 2019, quando investido em cargo em comissão ou em função gratificada de chefia, poderá optar pela remuneração que for mais conveniente. Então, eles até colocaram uma data limite, que seria 12 de novembro de 2019, para que a pessoa escolha qual dos dois salários ele ia ficar. Porque imagina, ele era um servidor público municipal, né? Imagina o Ney. O Ney é motorista e o Ney virou supervisor. E aí o Ney já estava incorporando pela lei antiga. Ele ia incorporar os dois. Aí entrou a lei nova, aí o Ney caiu nessa regra. Até 2019, o Ney podia escolher se ele quer ficar só com o salário do servidor ou só com o salário do supervisor. Ele não vai poder incorporar e ter os dois. Tá? Parágrafo 6. Ao funcionário público e estatutário é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido de no mínimo por quinquênio e vedada a sua limitação, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais
concedida aos 20 anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto, blá blá blá. Então, o que está falando aqui é que vocês recebem a cada 5 anos um adicional por tempo de serviço, que é o que chama de quinquênio. E também a sexta parte, que é depois de 20 anos. Vocês ficarem 20 anos como servidor público, recebe ainda uma sexta parte. E esse quinquênio, essa sexta parte, incorpora. Mas por quê? Porque isso não é um adicional temporário, não é um adicional por função gratificada, não é um adicional que fere o artigo anterior que a gente falou. Esse adicional, ele é incorporado porque ele foi feito para isso. Então, é diferente. Tem que tomar cuidado para não misturar os dois. Aí eles vão falar assim, é proibido a incorporação do quinquênio. Não, tá errado, o quinquênio pode. Ou ele vai falar, é permitido a incorporação do adicional da sexta parte e das vantagens do cargo em confiança. Aí você vai ficar confuso. Pô, o cargo em confiança não pode, mas a sexta parte pode. Então vai estar errada a questão. Tem que sempre ver para não misturar as duas coisas. Parágrafo 7. Os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela remuneratória dos servidores que forem pagos com atraso serão corrigidos monetariamente de acordo com os índices oficiais aplicáveis. Então aqui está falando se um dia a prefeitura não tiver dinheiro para pagar o seu salário e ela pagar com atraso, ela paga também com juros, tá? Vai ser corrigido monetariamente, é só isso que está falando. Parágrafo 8. Fica assegurada aos funcionários públicos estatutários aposentados ou que venham a se aposentar com proventos proporcionais, nos termos da legislação em vigor, a contagem da fração do quinquênio incompleto até a data da aposentadoria para efeito de cálculo de pagamento do benefício. Tá falando assim, a gente sabe que a cada 5 anos recebe o quinquênio, certo? Então, aqui ele está dizendo que é assegurado a contagem do quinquênio proporcional. Então, por exemplo, se eu ganho um quinquênio a cada 5 anos, eu fiz 20 anos de serviço, eu tenho 4 quinquênios. Aí eu tô lá já com mais 3 anos lá, faltam 2 para fazer o próximo quinquênio. Aí eu vou e me aposento. Eu vou perder tudo, não vou ganhar nada daquele quinquênio que faltava? Não, ele está falando que você ganha proporcional. Então vai pegar aquele quinquênio que você iria ganhar, você divide lá pelo tempo que você está e ganha proporcional. É que nem férias, né? Se a gente não completa o ano e sai do trabalho antes dele terminar, a gente recebe a férias proporcional. Aqui é a mesma coisa, tá? Parágrafo 9. Para efeito de percepção e incorporação, as vantagens concedidas ao funcionário público estatutário, aí incluídos os adicionais, a sexta parte, a gratificação, serão calculados sobre o valor do nível do cargo efetivo ou do símbolo do cargo em comissão que estiver exercendo, se na ativa, ou sobre o valor assegurado na base de cálculos da aposentadoria, se ele for inativo. Então está falando aqui que quando a gente for utilizar qual valor a gente vai usar para calcular essas vantagens, né? Então, se você vai fazer a sexta parte do quê? A sexta parte do meu salário de quando eu comecei? A sexta parte do salário do quê? Aí já está falando aqui, é do seu salário por nível. Todos os servidores públicos municipais têm um nível lá. É uma letrinha que eles colocam depois do seu nível. Então vai estar lá motorista nível G, auxiliar de saúde bucal nível F. Então esse nível define um valor para o seu salário e é em cima desse nível que é feito o cálculo, tá? Se você for ativo, se você for inativo, for um aposentado, na hora de fazer o cálculo para você receber algum benefício, é feito sobre o valor que é calculado a sua aposentadoria. Parágrafo 10. A lei assegurará ao funcionário público estatutário que tenha exercido cargo ou função gratificada por período de 3.650 dias, alternados ou não, a incorporação da maior função do símbolo para efeito de aposentadoria. Então, é um parágrafo bem estranho, porque ele fala 3.650 dias. Seria 3.650, 10 anos, tá? Porque 365 dias é um ano, então vezes 10, 3.650. Em vez de eles colocarem período de 10 anos, eles colocaram 3.650 dias. É horrível esse parágrafo. Mas é isso. Então, se o cara fez um cargo de função em 10 anos, na hora de se aposentar, eles vão utilizar aquele valor para cálculo, tá? Parágrafo 11. Fica vedada a extensão do benefício da sexta parte, previsto no parágrafo 6, aos servidores integrantes dos planos de cargos, carreiras e vencimentos. Então, é vedada a extensão do benefício da sexta parte, ou seja, é proibida a sexta parte aos servidores integrantes dos planos de cargo, carreiras e vencimentos.
Então, eu não sei qual é esse plano de cargos, carreiras e vencimentos, mas devem ser indicações específicas dentro da prefeitura. Então, esse, para quem é desse plano de cargo de carreira e vencimento, não tem sexta parte. Não é o caso de vocês, a gente sabe que os servidores da maioria têm a sexta parte, então isso daqui deve ser para alguma função bem específica lá na prefeitura. 12. O município manterá a escola de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos com outros entes federados. Então, o que ele está falando aqui é que o município vai ter uma escola de formação e aperfeiçoamento para os servidores. Geralmente é alguma plataforma online, mas está falando que vocês podem receber cursos para aperfeiçoamento da sua função e que isso é requisito para subir de cargo. Então, se você tem uma pretensão de subir de cargo, você tem que fazer algum dos cursos. É requisito, é obrigatório, está na lei. Se você não faz curso de formação e aperfeiçoamento na escola do município, você não pode subir de cargo, tá? E está falando que também é facultada a celebração de convênios com outros entes federados. Então, pode ser um convênio com o Senai, com o Senac, com o SESI, para que eles prestem esse curso. Então a prefeitura faz só um convênio, o servidor vai lá no Senai para fazer o curso, para aprender o que ele tinha que aprender para poder subir de cargo. Parágrafo 13. Não poderão ser cedidos os servidores municipais de Santos, sem prejuízo dos vencimentos, para prestar serviços em órgãos ou entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Então tem um parágrafo para vedar o empréstimo de servidores para outros órgãos de outras entidades. Tá? Ele está falando aqui que não pode. Se você é servidor de Santos, você não pode ser emprestado para trabalhar, por exemplo, no Tribunal de Justiça lá comigo. Por quê? Porque não pode, está proibido, a lei não permite. Tá? Então ele está falando que o servidor de Santos só pode trabalhar no município de Santos, ou nos órgãos do município de Santos. Vamos lá? Parágrafo 14. Não se aplica a vedação prevista no parágrafo anterior nos casos de cessão dos servidores para prestar serviço na Junta Comercial do Estado de São Paulo, na Junta Eleitoral, nas unidades descentralizadas do patrimônio da União, localizada na Delegacia da Mulher, desde que devidamente demonstrado o interesse público. Então ele está abrindo algumas exceções aonde o servidor pode ser emprestado. Tá? Então ele pode ser emprestado para a Junta Comercial, pode ser emprestado para a Justiça Eleitoral, até porque se você se inscrever para ser mesário, você vai trabalhar na Justiça Eleitoral, queira a prefeitura ou não. E em outras unidades, aqui ó, com o Patrimônio da União, e Delegacia de Defesa da Mulher, e é isso. Mas sempre tem que ter o interesse público, né? Não é um empréstimo só porque alguém quer. Ah, eu vou mandar essa pessoa para trabalhar lá na Delegacia da Mulher porque eu não gosto dele aqui e quero que ele saia fora. Não, não é assim que funciona. Bem, último parágrafo do nosso artigo 73, que é um artigo bem grande, vocês viram, 15 parágrafos, vão para o último. Fica vedada a permuta dos servidores municipais de Santos para qualquer outro órgão da administração pública, direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e outros municípios. Permuta é troca, tá? Então, se você, por exemplo, vocês vão fazer hoje operador radiofônico na prefeitura. Vamos imaginar que tenha também operador radiofônico que trabalha lá no Morro da Nova Sintra, também da prefeitura. Então tem o operador radiofônico que fica no centro, na prefeitura, e vamos imaginar que tem outro operador radiofônico que fica numa outra base lá em cima do Morro da Nova Sintra. Se você foi lotado para trabalhar lá em cima do Morro da Nova Sintra, e tem um servidor que é lotado lá embaixo, lá no centro de Santos, você pode entrar em contato com aquele servidor e fazer uma permuta. Fala, vamos trocar, porque aí fica mais perto da tua casa, você mora aqui no morro, fica bom para todo mundo. Isso é permuta. Então a permuta ela é permitida entre servidores dentro do próprio município. Mas aqui o que o artigo está proibindo é essa permuta seja feita com outros órgãos. Então você não pode simplesmente olhar para um servidor de São Vicente que tem um operador radiofônico do município de São Vicente, e você é operador radiofônico do município de Santos. Você não pode ligar pro cara lá e falar, pô, você não quer trocar comigo aqui, vir morar em Santos e eu vou para ir para São Vicente? Não pode, porque são órgãos diferentes, obviamente, tá? Então é isso que está vedando esse artigo. Vamos continuar. Artigo 7.4. Artigo 7.4 também tem 6 parágrafos aqui. A lei assegurará ao funcionário público estatutário que tenha completado ou venha a completar 8 anos de efetivo exercício no encargo do mesmo nível de vencimentos uma gratificação correspondente à diferença entre o nível de vencimento do cargo que ocupa e o imediatamente superior. Então ele está falando aqui que tem mais um aumentozinho, tá? Ó, o funcionário estatutário, que são vocês, que tenham completado
8 anos de efetivo exercício em cargo do mesmo nível de vencimento, ou seja, você está 8 anos no mesmo nível, só não mudou o seu nível. Então você vai receber uma gratificação que corresponde a uma diferença entre o seu nível e o próximo nível. É um aumentozinho a mais aí depois que você completa 8 anos parado no mesmo nível. Mas isso para quem ficou parado. Se alguém teve uma mudança de nível, ele subiu de nível, aí ele já não tem esse direito aqui porque ele não ficou parado no mesmo nível, tá? Bem, vamos lá. Parágrafo 1º. Será permitido apenas o cômputo de um período pelo funcionário que for beneficiado por este artigo. Ou seja, não é a cada 8 anos ele não mudou de nível e a cada 8 anos ele recebe a gratificação. Não, vai ser uma vez só. Parágrafo 2º. No caso de ocupante de cargo enquadrado no maior nível de vencimentos, a gratificação será igual à diferença entre esse nível e o inferior. Então ele está falando aí que o cara está hoje no maior nível de vencimento da prefeitura, e se ele ficou 8 anos ganhando a mesma coisa lá naquele nível, ele não tem como subir de nível, ele já é o maior. Depois de 8 anos ele recebe uma gratificação, mas essa gratificação vai ser calculada com a diferença do nível dele com o nível inferior. Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo não beneficia o funcionário que já tenha obtido gratificação com base na legislação anterior. Então existia uma lei antes dessa, não sei qual é, o que falava na lei, mas se você recebeu a gratificação na lei anterior a essa, então você não pode receber essa gratificação que a gente está tratando aqui nesse artigo. Parágrafo 4. A transformação ou reclassificação do cargo não interrompe a contagem de prazo. Então ele está falando a transformação ou reclassificação do cargo, se mudar o nome do cargo, mas não mudou o nível, não interrompe a contagem do prazo dos 8 anos. Então, você entra como operador radiofônico. Você está lá com 6 anos como operador radiofônico. Falta 2 só para receber o seu bônusinho. Aí chega lá e fala, gente, o cargo de operador radiofônico agora vai se chamar radiologista. Mudou, não tem mais operador radiofônico. Aí eles mudam o nome do cargo e você vai perder a contagem. É isso que está falando nesse artigo aqui. Não vai perder a contagem, ela continua, tá? E parágrafo 6, é isso? Fica assegurado o benefício? Não, parágrafo 5. Fica assegurado o benefício aos funcionários públicos estatutários inativos que tenham preenchido o tempo necessário. Então, quem já está aposentado também tem direito a esse bônus, tá? E o parágrafo 6, fica vedada a extensão da gratificação prevista nesse artigo aos servidores dos planos de cargo, carreira e vencimento. Mesmo caso que a gente viu lá do quinquênio. O cara que é integrante desse plano de cargo, carreira e vencimento, ele não tem direito a essa gratificação também, tá? Então, a gente acabou esse parágrafo. Eu tô passando algumas coisas bem rápidas, vocês estão vendo que eu não paro tanto para ficar explicando. Por quê? Porque a gente tá vendo os artigos todos da lei, a gente vai ver todos possíveis, mas tem uns que são muito importantes, a gente pega, anota e grava alguma coisa, tem outros que dá só para dar uma lida, só para ter uma noção de como funciona, e o cérebro vai acabar lembrando se alguém comentar alguma coisa. É sempre bom ter uma noção de tudo. Ainda dá para fazer mais uns minutinhos aqui, estamos com 18, então vamos continuar. Artigo 7.6. Aos servidores públicos eleitos para ocupar, em sindicato de categoria, os cargos de direção, cujo número e atribuição a lei definir, será assegurado o direito de afastamento, durante o tempo em que estiver no exercício dessas funções, recebendo integralmente seus vencimentos e vantagens. Então, se o servidor ele for eleito para ser diretor de um sindicato, então você vai lá e se candidata para sindicato, você é eleito para diretor daquele sindicato, então você pode ser afastado, é o que está falando aqui, ó, será assegurado o direito de afastamento durante o tempo que você estiver no exercício lá das funções, durante o tempo que você for diretor do sindicato. E você não perde o salário de servidor, tá? Então você continua ganhando como servidor, você não vai estar trabalhando como servidor, você vai estar lá como diretor do sindicato e recebendo. Parágrafo único. O tempo de gestão sindical será computado para todos os efeitos legais. O que isso quer dizer? Que o tempo que você ficou lá como diretor do sindicato conta na sua contagem de tempo para aposentadoria, na sua contagem de tempo para férias, para quinquênio e para todas as outras vantagens. Você não vai perder esse tempo. Esse tempo continua contando, mesmo que você não esteja atuando como servidor. Você está atuando lá no sindicato, tá? Artigo 77. Vamos ver, 77, isso aí. Vamos matar esse 77 aqui. O regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais
titulares de cargos efetivos têm caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do Poder Executivo e Legislativo, assim como das autarquias, funções públicas, dos servidores ativos, dos aposentados, pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Isso aqui ele está falando do regime próprio de previdência dos servidores, o RPPS. O que é o regime próprio da previdência? Você, que é servidor público do município de Santos, não se aposenta pelo INSS, tá? Então vocês não vão mais contribuir com o INSS e não vão mais se aposentar pelo INSS. Quando vocês entrarem no servidor público, vocês vão passar a contribuir com esse regime próprio da Previdência dos servidores municipais. E ele está falando que tem caráter contributivo e solidário, ou seja, todo mundo contribui, tá? E ninguém pode se eximir de contribuir e participar. Mediante a contribuição de todos os poderes, do executivo e do legislativo, né? Então a prefeitura e a câmara contribuem, tá? Assim como as empresas, autarquias, tá? O servidor, os ativos e os aposentados, ou seja, não é só quem está ativo, os aposentados também contribuem. Então, mesmo que você esteja aposentado e recebendo a sua aposentadoria, você ainda contribui para a aposentadoria dos outros, tá? E observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, a aposentadoria não pode dar prejuízo, né? Porque senão as pessoas do futuro não vão se aposentar. Então eles têm que sempre estar calculando e recalculando as margens de contribuição para que tenha dinheiro, para que todo mundo que contribuiu também tenha direito a se aposentar. É isso que está falando aqui. Então, lembre-se, vocês não se aposentam pelo INSS, é regime próprio, não é regime geral, tá? INSS chama Regime Geral de Previdência, e o seu é regime próprio de previdência. Vocês se aposentam por esse regime próprio. Parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados. Agora tem aqui as 3 opções para aonde vocês podem se aposentar pelo regime próprio, tá? Item 1. Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatório realizar avaliações periódicas para verificar a continuidade das condições que ensejar a concessão da aposentadoria. Então, o item 1 fala que a pessoa vai ser aposentada por invalidez, que é incapacidade permanente para o trabalho. Então, tem aposentadoria por invalidez nesse regime próprio da prefeitura, tá? Só que ele fala aqui, que tem alguns critérios. Quando insuscetível de readaptação. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é porque o cara era motorista, sofreu um acidente e ficou cadeirante que ele já é automaticamente aposentado por incapacidade. Não, porque se tiver um jeito de a gente readaptar ele, colocar ele numa outra função, ele vai exercer essa outra função, não vai se aposentar. Então você pega um que era motorista, ele não tem mais condições de dirigir, mas ele é cadeirante, porém ele ainda tem todos os movimentos da mão, tudo, coloca ele num computador, vai trabalhar dentro de um escritório, fazer trabalho administrativo e tá tudo certo. Ele não precisa se aposentar por invalidez, tá? Agora, quando ele é insuscetível de readaptação, ou seja, não tem como readaptar esse cara em lugar nenhum, aí sim a gente aposenta ele. Só que é obrigatório realizar a avaliação periódica, ou seja, uma vez a cada tanto tempo, sei lá, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, ele vai fazer uma nova avaliação médica para saber se as condições que ensejaram a aposentadoria não mudou. Por quê? Porque se depois de um tempo esse cara, sei lá, volta a andar, né? Acontece milagre e o cadeirante volta a andar, ele volta a trabalhar. Ele não vai ficar aposentado por invalidez, recebendo do regime próprio, sendo que as condições da aposentadoria dele mudaram, ele já melhorou, ele já se recuperou daquela condição, tá? Então esse é o item 1, aposentadoria por incapacidade permanente. Item 2, compulsoriamente aos 75 anos de idade. Compulsoriamente o nome já diz, né? É compulsório, ou seja, é obrigatório. Você não tem como não se aposentar. Chegou nos 75 anos, você é quicado, chutado para fora. Eles dão pé na bunda e tchau, aposentado. Não tem como você falar, eu tô bem de saúde aqui, eu sou esportista, eu tenho muita saúde, eu quero continuar trabalhando. Não, não pode. Completou 75 anos, tchau. É compulsório, é obrigatório, tá na lei. Item 3. Voluntariamente. Agora é quando é a maioria dos aposentados, né? Quando as pessoas querem. Então, voluntariamente, aos 62 anos de idade, se for mulher, ou aos 65 anos, se for homem. Vamos gravar essas idades, porque isso daqui
com as novas alterações que nós tivemos recentemente na Previdência e tudo, esse tipo de alteração, eles gostam de cobrar em concurso, tá? Então, ó, na Prefeitura de Santos, a idade para aposentadoria da mulher é de 62 anos e para o homem é de 65 anos, observado tempo de contribuição e demais requisitos, né? Então, não é só porque você tem 62 anos que já se aposenta automaticamente. Tem ali um tempo mínimo de contribuição, tem outros requisitos que estão numa lei complementar, não é nessa lei aqui. Então o que importa pra gente aqui é gravar a idade, tá? 62 para a idade da mulher, 65 para o homem, 62 e 65, são só 3 anos de diferença, tá? Agora tem alguns parágrafos. Vamos lá. Parágrafo 2º. Os ocupantes do cargo de professor terão a idade mínima reduzida em 5 anos em relação àquelas do inciso anterior, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções do magistério na educação infantil, do ensino fundamental ao médio, nos termos fixados em lei. Então, para professor, é 5 anos a menos, tá? Então, se for uma professora mulher, de 62 cai para 57. E se for um professor homem, de 65 cai para 60. Tá? Então, aposentadoria, isso a gente está falando professor do município, a gente está tratando aqui do município de Santos, não é professor do estado, não é professor de escola particular. Então, presta, é sempre, tudo que a gente está tratando aqui é o servidor público municipal de Santos. Tá? Parágrafo 3. As regras para concessão de benefícios previdenciários, suas formas de cálculo, reajuste, bem como as contribuições para o custeio do RPPS, que é o regime próprio da Previdência Social, serão disciplinadas por lei complementar. Tá falando que todas as regras estão numa lei, então a gente não precisa saber qual é essa lei agora porque não cobra no concurso. Parágrafo 4. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real. Então tá falando aqui que tem reajuste da aposentadoria. Óbvio, né? Se você se aposentar hoje com, sei lá, 3 mil reais, daqui a 10 anos esses 3 mil reais já não tá comprando as mesmas coisas. Então tem que ter um reajuste anual ali para poder cobrir a inflação. Parágrafo 5. É vedada qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Contagem de tempo de contribuição fictício não pode. O que é contagem de tempo de contribuição fictício? Eu vou dar um exemplo para vocês. A pessoa que trabalha com raio-x. A pessoa que trabalha com raio-x, ela tem direitos porque ela trabalha com uma coisa que faz muito mal, que pode degradar a saúde dela, pode vir a dar um câncer nela algum dia. Ela tem direito a alguns benefícios, que é uma periculosidade, insalubridade, a mesma coisa quem trabalha, por exemplo, lixeiro. Essas pessoas têm esses direitos, e esses direitos às vezes são contados com tempos diferentes. Assim, ele ganha para cada 1 ano de trabalho, para ele vale por 2, então beleza. Só que na hora de se aposentar, esse tempo de 1 ano vale por 2 não conta. Não é assim que é feita o cálculo. Então não pode, para usar aposentadoria aqui, usar um tempo fictício. 1 ano é 1 ano. Nunca 1 ano é 1 ano e meio. Nunca 1 ano é 2 anos. Não pode. Tempo é real e nunca fictício na hora da aposentadoria, tá? E parágrafo 6, que é o último que a gente vai ver agora. O vídeo já ficou grande, mas bem, é domingo, né? Domingo é dia de estudar. Vambora. O rol de benefícios do regime da Previdência Social de Santos fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte concedidas conforme regras e critérios estabelecidos em lei, observado os dispostos nessa lei orgânica. Então ele está falando quais são os benefícios que a Previdência Social de Santos, né? Essa Previdência própria que a gente está tratando aqui, quais são os benefícios que eles têm? Só tem 2, ó. Aposentadoria e pensão por morte. É isso, ele está limitando. Não existe nenhum outro benefício. Não pode ter, sei lá, aposentadoria, pensão por morte e pensão por inatividade, sei lá, qualquer coisa assim. Não, não existe outro benefício que não sejam esses 2, porque a lei manda. Então só tem esses 2 benefícios. Então a previdência própria de vocês, ou ela paga aposentadoria para quem é aposentado, ou pensão por morte para a viúva ou para o viúvo do servidor, tá? Bem, é isso, a gente vai continuar do 78 depois, tá? Ainda tem bastante artigo nessa lei, é uma lei grande, mas daqui vão ser 4 questões são 10% da sua prova. É muito importante que vocês pelo menos leiam todos os artigos uma vez.
Os vídeos que tem coisas que vocês não entenderam, que acharam mais difícil, se quiser assistir de novo, tá? É bom assistir mais de uma vez, assistir acelerado, então acelera a velocidade para ouvir mais rápido, que também acaba que você ganha tempo, tá? Bem, é isso. Por hoje, bom estudo.